Dominus vobiscum. Oremos. Prece populis liquesimus Domine clemente et exaudi, ut qui iusque pro peccati nostri affligium, pro tui nominis gloria misericordia liberem.
per Domino nostro Iesu Christum, Figlio tu, qui te cubile terea, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Rezamos nessa missa de hoje em ação de graças pelo aniversário de matrimônio, 23 anos, de Sebastião e Jocilda. Então agradecemos 30 anos, 23. Agradecemos a Deus pelo dom da família, então rezamos esse santo sacrifício da missa nessa intenção, em ação de graças por essa família, pelo matrimônio, e pedindo a Deus que continue a dar graças espirituais e materiais para a família ter uma vida digna aqui nesse mundo e as graças para chegar ao seu fim, que é a santificação e a salvação eterna. Hoje nós começamos a nos preparar para a Quaresma. Começamos hoje com esse domingo da Septuagésima. No nosso rito tradicional tem essa preparação para a Quaresma e hoje nós damos início nela. É uma graça podermos já ir pensando como que nós vamos viver a Quaresma, que sempre foi visto na igreja como um grande retiro espiritual. Então começamos hoje, já podemos começar a fazer os nossos propósitos, as nossas resoluções para viver esse tempo da graça que é a Quaresma que se aproxima. Por isso que as músicas já têm um tom aí de Quaresma, o paramento já é o paramento roxo, já não temos mais o Glória na Missa, que é essa preparação para entrarmos nesse tempo da graça, que é a Quaresma que se aproxima. Epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não sabeis que os que correm no estádio, todos correm? Não há dúvida, mas um só é que alcança o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. Os atletas que combatem na arena, de tudo se abstêm. Eles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Quanto a mim, corro, mas não como aventura. Combato, mas não como a quem esgrime no ar. Ao contrário, castigo meu corpo e reduzo-o à escravidão. Não suceda que, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser réprobo. Não quero, pois, irmãos, que vós ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, que todos passaram o mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de um rochedo espiritual, que os que seguia, rochedo este que era Cristo. Todavia, Deus não se agradou de muitos deles. Adiunto e opportunitatis in tribulationis verandi te, qui noverunte te coniano deliquo esperente te dominus, boniano in fine oblivio erit pauperis, pacientia pauperum non perevite eterna, exulge Domini non preveleate homo.
Dominus vobiscum. Sequência Santo Evangelho segundo Mateus. Glória a ti, nome. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos essa parábola: o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que ao romper da manhã saiu a encontrar operários para a sua vinha. E tendo ajustado com os operários 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo novamente saído cerca da 3ª hora, viu outros que estavam na praça ociosos, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e eu dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez cerca da hora 6ª e da 9ª, e fez o mesmo. E cerca da 1/10 saiu ainda, e encontrou outros que estavam de costas direitas, e disse-lhes: por que estáis aqui todo dia ociosos? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os operários e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Tendo chegado, pois, os que tinham ido cerca da hora 1/10, cada um recebeu 1 denário. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgavam que haviam de receber mais, porém também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e pagar-te-lhe o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Ele, porém, respondendo a um deles, disse: amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, que eu quero dar também a este último quanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Porventura, és tu invejoso, porque eu sou bom? É assim que os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. De fato, são muitos os chamados, e pouco os escolhidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, ofendei os pecadores. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar nessa missa também pela saúde da Madre Rosália, pedindo pela saúde dela. E vamos rezar por todas as intenções que cada um traz no seu coração, pelas pessoas da nossa comunidade que se encontram enfermas. Vamos rezar por aqueles que hoje também deixaram esta vida, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia e dá paz eterna para essas almas. Então começamos aí, estamos no domingo da 70ª, e a epístola da missa, Epístola de São Paulo, capítulo 9, os versos 24 e 27. Depois vai lá para o capítulo 10, os versos do 1º ao 5º. É um texto maravilhoso,
onde São Paulo nos faz entender o quê? Que assim como que para o povo judaico não foi suficiente, não era suficiente pertencer, fazer parte daquele povo para poder ser agradável a Deus, e São Paulo vai falando que tudo aquilo que Deus fez para um singular, Ele fez para todos. Passaram através das águas do Rio Jordão, foram alimentados milagrosamente pelo pão que descia do céu, o maná, beberam daquela rocha lá no deserto, que é uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos condividiram a mesma sorte, a mesma vida, para todos foram as graças de Deus. Mas São Paulo termina dizendo, o nosso texto de hoje, todavia Deus não se agradou de muito deles. Todavia Deus não se agradou de muito deles. E a mesma coisa nós vemos no Evangelho. O Evangelho termina dizendo, muitos são chamados e poucos os escolhidos, né? Qual é o ensinamento para nós? Que não basta fazer parte da igreja. A igreja tem milhões de batizados, e os batizados todos têm na igreja o mesmo direito. Todos nós que fomos batizados, nós passamos a ter a graça santificante. Todos nós temos na igreja o sacramento da penitência, o sacramento da Eucaristia, os outros sacramentos. Todos nós temos a palavra de Deus, o ensinamento do magistério constante da igreja, o exemplo dos santos, mas nem todo mundo que pertence ao corpo místico de Cristo, que é a igreja, é agradável a Deus e será agradável a Deus. Infelizmente não serão todos que se salvarão, não serão todos que entrarão na vida eterna. Isso não porque o sacrifício de Cristo não é suficiente para salvar a todos, é muito suficiente, só que é necessário uma resposta pessoal de cada um de nós. É necessário uma resposta à graça de Deus, é necessário uma resposta ao amor de Deus, é necessário uma resposta à vida da graça, ao desejo da perfeição e da santidade. Não basta pertencer ao corpo místico de Cristo, todos nós pertencemos pelo batismo para podermos entrar na vida eterna. Nós temos um exemplo bem claro que todos nós podemos entender bem. Nós temos Judas, né, que fez parte lá do colégio apostólico. Judas, que com os outros apóstolos recebeu o chamado para a vida sacerdotal, apóstolo, participou da primeira ceia lá do nosso Senhor, recebeu o corpo de Cristo na Eucaristia, mas Judas foi aquele que vendeu nosso Senhor. Judas foi aquele que traiu nosso Senhor. Judas foi aquele que trocou Jesus por 30 moedas, e que no final das contas, nem com aquelas moedas ele ficou. Jogou fora, como nós conhecemos bem a história, e foi se matar. Então nós vemos bem tudo isso que a liturgia de hoje quer nos mostrar. A necessidade, a correspondência à graça de Deus. A necessidade, a correspondência à graça de Deus. O Evangelho nos faz entender ainda uma outra coisa. Alguns começam a corresponder desde muito cedo, outros na metade da vida e outros lá no final, né? Mas o importante é isso, é sair dessa vida com a graça de Deus, porque sem a graça nós não vamos poder contemplar a face do nosso Pai lá no céu. Algumas pessoas cresceram em uma família católica, cristã, e tiveram a graça de nunca cometer um pecado mortal, como foi Santa Teresinha, por exemplo. Outras pessoas tiveram a graça de viver uma vida talvez um pouco longe de Deus, e ali na metade da vida ter uma conversão profunda e passar a corresponder à graça de Deus, como um Santo Agostinho, que deixou uma vida tão ruim de pecados, se converteu e se santificou. E outras pessoas
lá no final da vida, vai fazer uma reflexão da sua vida e vai entender que errou muito e que vai se arrepender e se converter, receber a graça de Deus para a salvação eterna. Então, qual é o tempo que nós devemos, assim, começar a corresponder à graça de Deus? É hoje, é agora, é agora. Ninguém pode pretender, seria uma loucura, falar, não, eu vou me converter no final da minha vida. E quem é que sabe quando é o final da sua vida? E outra coisa, e por que nós devemos dar o resto da nossa vida a Deus? Nós devemos dar o melhor de nós. Os anos de vigor, de vida, de saúde, dar o nosso coração agora para Deus, o nosso coração agora, a fidelidade a nosso Senhor. E nós já vamos, como dizíamos no início da missa, nos preparando para a Quaresma. E a epístola da missa, São Paulo, ele já começa falando dessa luta, dessa batalha, desse combatimento, para que não venha correr o risco que depois dele ter pregado a muitas pessoas, que ele mesmo venha a perder a sua salvação. E aqui nós vemos aquilo que sempre foi visto no cristianismo, que a vida cristã é uma luta, que a vida cristã, para nós nos santificarmos, para nós conservarmos a graça de Deus, nós devemos combater o bom combate. E aqui vem para nós, assim, já devemos ir formulando os nossos propósitos para viver bem essa Quaresma, viver esse grande retiro espiritual. Mas na verdade também nos vem assim, apresentado pela igreja, pela palavra de Deus, a ideia que toda a nossa vida deve ser vivida como um grande retiro espiritual, toda a nossa vida deve ser vivida como uma grande batalha, toda a nossa vida deve ser vivida para nos preparar para entrarmos na vida eterna, na Jerusalém Celeste. E aqui nós entendemos, a necessidade. Quaresma é um tempo de penitência, Quaresma é um tempo de oração, Quaresma é um tempo de mortificação, Quaresma é um tempo de sacrifício, mas na verdade toda a vida deve ser isso. Nós devemos rezar durante toda a nossa vida, nós devemos praticar algumas mortificações durante toda a nossa vida, nós devemos ter um espírito de penitência durante toda a nossa vida, nós devemos nos retirar, por assim dizer, no deserto, para estarmos com nosso Senhor durante toda a nossa vida. Porque se não tivermos esse espírito, essa consciência, é impossível ser agradável a Deus, conservar a graça de Deus. Eu combato, diz São Paulo, para poder ter a graça para me salvar, para que eu não venha a perder a minha salvação depois de ter pregado para tantas outras pessoas. E aqui nós vemos a questão da ascese cristã. Hoje, quando se fala de penitência, quando se fala de sacrifício, as pessoas nem entendem mais o que é isso. Perdeu essa ideia da ascese, dessa subida, desse esforço, desse trabalho para ir nos purificando, nos santificando, para chegar a uma salvação eterna. Porque depois do pecado original, essa natureza humana nossa, marcada pelo pecado, claro que não foi destruída completamente, mas marcada pelo pecado, ela só nos puxa para baixo. Então aqui a necessidade de um jejum, aqui a necessidade de uma vigília, aqui a necessidade de uma oração com mais tempo ajoelhado, para sentir um pouco de dor mesmo no joelho, com essa ideia de fazer entender que quem manda, deve mandar na nossa vida, não são as paixões, mas é a nossa razão, ela iluminada pelo Evangelho. Nós somos um pouco como um menino caprichoso, uma criança caprichosa. Se um pai ou uma mãe dá tudo que uma criança quer, ela estragou aquela criança, ela estragou, vai se tornar refém daquele filho, vai fazer aquela criança ser um viciado, um caprichoso. E nós somos assim. Se nós formos dar para nós mesmos tudo aquilo que a carne pede, nós vamos nos estragar, nós vamos nos perder, vamos perder a salvação eterna. E aqui nós entendemos porque, por exemplo, os santos mortificavam os olhos. Aqui nós entendemos porque eles fugiam dos bailes, das festas,
dos lugares ruins. Aqui nós entendemos por que Nossa Senhora pediu lá em Fátima às crianças penitência, oração, sacrifício. É essa ideia de reparação, mas também para nós é essa ideia de mortificar a nossa carne, de castigar, por assim dizer, essa carne, para que essa carne não venha nos levar à perdição. E como é que essa carne pode nos levar à perdição? Em vários modos, né? Se nós não mortificarmos a nossa língua, nós vamos falar mal dos outros. Se nós não mortificarmos o nosso olhar, nós vamos pensar coisas ruins e desejar coisas ruins. Se nós não mortificarmos o nosso corpo, fazendo ele rezar mais, se esforçando para levantar, por exemplo, cedo para uma oração, para vir participar da missa, você não reza. Se nós perdemos tempo só assistindo televisão, ouvindo músicas, vai distanciando cada vez mais de nós o gosto da oração, o gosto de Deus, o gosto do silêncio. Entra em nós a dissipação, entra em nós o mundo, e aí o mundo vai reinando na nossa vida. Então, caros, vamos viver esse tempo que vai nos preparando para a Quaresma, já fazendo os nossos propósitos, mas na verdade já vivendo desde agora bem, vivendo com essa ideia. Cada um de nós, eu como padre, vocês como leigos, eu tenho a certeza que cada um de nós temos essa consciência que devemos crescer ainda muito mais no amor de Deus, que devemos crescer na perfeição, que devemos crescer na santidade. E como é que nós vamos crescer nesse amor? Como é que nós vamos crescer na perfeição? Como é que nós vamos crescer na santidade? Somente se nós quisermos essa perfeição, essa santidade. Somente se nós entendermos que para crescer nessa perfeição e santidade é necessário lutar, é necessário combater, é necessário querer pegar as nossas armas, essas armas que a igreja nos apresenta: a arma da oração, a arma da bondade, da caridade e a arma da mortificação, da penitência. São os tripés da Quaresma: oração, caridade e mortificação. E aí cada um é que vai já desde agora ir rezando, pedindo a Deus que ilumine, para ver como melhorar mais a oração, como rezar mais e com qualidade, né? Quais serão as penitências, os sacrifícios que vai oferecer a Deus, e como que vai exercitar em um modo ainda mais forte o amor para com o próximo, a caridade fraterna, a bondade para com os irmãos, o amor para com Deus e o amor para com o próximo. E assim, vivendo assim, nós vamos de verdade nos preparando, vamos nos purificando, vamos vencendo os nossos defeitos, pecados, vícios, imperfeições, e vamos nos tornando agradáveis a Deus, para que possamos ser agradáveis ao nosso Senhor. Vamos pedir a Nossa Senhora de Fátima que interceda por nós, para que nós possamos viver esse tempo da graça bem, para que nós possamos corresponder às graças de Deus, para que um dia, quando Ele nos chamar nessa vida, desta vida, possamos estar prontos para entrar no céu, na vida eterna. Vamos, nessa semana, ter missa aqui também na terça-feira. Terça-feira é a festa da purificação de Nossa Senhora, conhecida também como a festa de Nossa Senhora das Candeias, Candelária, a bênção das velas, né? Então, terça-feira nós vamos ter aqui a missa às 6 horas da manhã, a bênção das velas e depois o santo sacrifício da missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Credo.
Padre Fratres, onipotente, suscita que dona o sacrifício de humanos tuis, auto alma e glória, nome de su, ad dignitate, boca nostra, tutti os privilégios de sua sangue. per omnia saecula saeculorum. Amém. Dominus vobiscum, É com o Espírito. sum corda. Amém. Aleluia. Graças a Deus, Domino Deus nosso. Digno é Deus, não és. Benedictum et iusque et salutare nostri sempre et Deo graças agere. Domine Sancte Pater omnipotens et Deus. Qui dicente tu Filio tuo et Spiritus Sanctus. Unus est Deus, unus est Dominus, non unius singularitate personae, sed unius trinitate substantia. Quod de tua glória revelante-te, credimus ode de Filho tuo, ode de Espírito Santo, sine referência discriciones sensimus, ut confessione peccatatis, et persone propietas, et essentia unitas, et majestate adorento et qualitas. Quam laudante angeli attico e arcangeli, eu vi quoque arte serafim, qui non cessante clamare propitie, una voce dicente: Santo, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenius in cielo et terra gloria. Hosanna in excelsis, benedictus que veni, in nomine Domini, Hosanna. Cheio de
et omnia saecula saeculorum. Amém. Pax Domini sit semper vobiscum. Et con spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pace. Domine nos unius. Domine nos unius. Domine nos unius. Eu me amo e confesso a Deus Todo-Poderoso, a minha pedrada sempre Virgem Maria, a minha pedrada São Miguel Arcanjo, a minha pedrada São João Batista, a São Apóstolo, São Pedro e São Paulo, a todos os santos e apóstolos, porque pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, por minha culpa, minha máxima culpa. Voltando, peço bom, a minha pedrada, sempre Virgem Maria, a minha pedrada, São Miguel Arcanjo, a minha pedrada, São João Batista, a Santos Apóstolos, São Pedro e São Paulo, a todos os santos e apóstolos, e rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Misereatur vestro omnipotens Deus, et missis peccatis vestris, perducat vos ad vita eterna. Amém. Indulgencia, absolutione et remissione peccatorum vestrorum, triba vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amém. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha casa, mas dizer a sua palavra, minha alma será salva. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha casa, mas dizer a sua palavra, minha alma será salva.
Illumina faccia tua super servo, et salve facti tua misericordia Domini. Non confunda coniam invocavit te. Dominus vobiscum. Oremos. Fidelis tuis Deus per tua dona, vivendo et anda et petipiendo requerent, et querendo sine fide petipiendo, per Domino nostro Iesu Christo, Filho tuo, cui tecum veneterea, e unitate Espírito Santo de Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. Dominus vobiscum, ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Dominus vobiscum, inicio Santo Evangelho segundo Ioannem. Glória a ti, meu Deus. In principio erat el Verbo, et el Verbo era cum Deus, erat el Verbo. Hoc erat in principio apud Deo. Omnia pensum factus sunt et sum factus nic. Quod factum est in subita erat et vita et lux homini. Et lux interne resurgere et in eterno comprendere. Qui omnis a Deo, qui nomen erat Ioannis. In quibemi testemunio peribere Deus. Ut Dominus stendere per illo non era in lux serio testemunio peribere Deus. Erat lux veda qui lumina homini homini. Venientium in mundo erat et mundus pectum factus et mundus eo non melior, in propria mente, et suo convicite, quod aute reciperunte eo. Dedite ex potestat Filius Dei fiel, his qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate divini, sed ex eunam sum, et verbum carne factum est, et habitat in nobis, et vivimus gloria eius, gloria quasi vigenta Patri, pleno gratiae et veritatis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos em pecado inteiro, a vós suspiramos, gememos, chorando neste vale de lágrimas. E a coisa de rogar a nós, esses nossos olhos misericordiosos, e depois desse desejo mostrai Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. oremos Deus, nosso refúgio e fortaleza, olhai propício para o povo que a vós clama, e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, seu esposo, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e São Paulo, e de todos os santos, ouvi misericordioso e benigno as preces que vos dirigimos, para a conversão dos pecadores, para a liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os injustos dardos do demônio. Subjugue, ó Deus, constantemente o pedimos, e vós, filhos da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, Tem piedade. Sacratíssimo coração de Jesus, Tem piedade. Sacratíssimo coração de Jesus, Tem piedade. Imaculado coração de Maria, Seja nossa salvação. Imaculado coração de Maria, Seja nossa salvação. Imaculado coração de Maria, Seja nossa salvação. Jesus, Maria e José, Salvai as nossas famílias. Jesus, Maria e José, Salvai as nossas famílias. Jesus, Maria e José. Salvai as nossas famílias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como é